Olá! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história na hora de decidir a minha escolha profissional. Então você vai descobrir por que eu escolhi a psicologia. Fica até o final desse vídeo e deixa o seu like. Não falei o vem comigo dessa vez. Tá bom. Bom, eu estava bem animada para começar esse vídeo e compartilhar um pouco dessa história com vocês. A minha história com a psicologia, ela começou antes mesmo da faculdade. Então, quando eu não conhecia nada sobre as teorias, eu pude entrar em contato com a psicologia a partir das minhas experiências familiares. Também com experiências de psicoterapia e tudo mais, que eu vou contar daqui a pouco. Mas eu quero compartilhar com vocês o quanto foi importante essa decisão e o quanto a área profissional acaba trazendo um significado e um sentido muito importante para a minha vida, para a forma como eu escolhi viver. Então, desde muito cedo, eu sempre fui inclinada a ouvir as pessoas, então eu sempre gostei de estar perto de pessoas. Eu não gostava tanto de lidar com coisas, eu preferia estar com pessoas, eu queria ser comunicativa, me expressar e também ouvir bastante as pessoas. Eu sempre fui aquela criança ali que acabava tentando ser um pouco adulta, queria entender esse mundo dos adultos, compreender as coisas que acontecem ao meu redor. E isso foi me despertando para conhecer mais a mente humana, como que a gente funciona, por que tal pessoa age desse jeito, o que está por trás daquele comportamento, daquela reação. Então eu sempre me interessei em entender como que as coisas funcionavam. E até esse momento eu nem imaginava que para entender tudo isso poderia ser através da psicologia. Eu só fui realmente entender que a psicologia seria uma profissão na minha vida muito depois. Mas antes dela ser uma profissão, a psicologia ela foi um recurso de saúde para minha própria experiência familiar. Então, desde muito cedo eu já entrei em contato com o adoecimento da minha mãe. Então, a gente vivenciou, eu digo a gente, porque é a minha família ali toda nessa situação. A gente observou e acompanhou os episódios de depressão muito severos da minha mãe durante um bom tempo. Então, eu com a idade ali de 7 anos, 8 anos, já haviam episódios importantes dela passar períodos longos em depressão, a ponto dela não querer ser alimentada, ela ficar trancada dentro do quarto. Eu lembro de passar uns 4 dias sem ver minha mãe direito dentro de casa, porque ela estava ali no quarto, com a porta fechada. Eu lembro da minha irmã só levando ali comida para ela no quarto, a minha irmã mais velha, ou então meu pai mesmo fazia isso quando não estava trabalhando. E esse adoecimento dela interfere, é claro, nessa dinâmica familiar e todo mundo vai sentindo que algo está acontecendo nessa família, né? Quando um membro adoece, os outros também são afetados por essa condição. E eu estou dizendo tudo isso para vocês, claro que com a autorização dela. Então é muito importante aqui eu compartilhar isso com vocês, que qualquer detalhe ou qualquer informação que envolva alguma outra pessoa foi previamente comunicado, e se tratando da minha família, eu posso te garantir que eles me deram carta branca para compartilhar e assim conseguir até ajudar outras pessoas, porque pode ser que você se identifique com o que eu vou dizer aqui, e se isso de alguma forma for valioso para você, isso vai ser muito importante para mim, para que eu entenda mesmo o quão pode ser importante esse trabalho de compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, como minha mãe vivenciava naquele momento os episódios de depressão, naquele momento não havia outro diagnóstico possível, não era compreendido. O caso dela era somente visto como depressão. Depois de alguns anos tratando somente como depressão, a gente foi descobrir através do profissional, naquele momento foi uma psicóloga, que identificou que o caso da minha mãe se tratava de transtorno afetivo bipolar, e isso faz toda a diferença na hora de pensar em uma estratégia de tratamento. Então, quando esse diagnóstico foi clarificado, o psiquiatra também identificou esse diagnóstico, ela pôde receber a medicação adequada, a proposta de tratamento que encaixasse com isso.
Então, eu tô dando esse exemplo da minha mãe porque ela foi uma pessoa muito importante no meu processo de escolha profissional. Porque eu era muito próxima, e sou muito próxima a ela até hoje. Então, eu acabava sendo a ouvinte ali da minha mãe. Quando ela estava mal, eu queria entender por que ela estava daquele jeito. Eu queria compreender o que ela sentia. E chegou a acontecer situações dela não visualizar mais sentido para a vida dela, a ponto dela desejar a morte. E eu queria entender o que pode levar alguém a desejar pela morte. Que dor emocional é essa a ponto de uma pessoa não querer viver mais? Então isso me intrigava e eu não aceitava essa realidade. Eu não admitia o sentido de pensar que alguém poderia fazer isso e que não tinha outro jeito. Então eu estava sempre conectada com uma esperança de que não é possível. Há soluções para acolher essa dor. Tem que existir um outro caminho para ajudá-la a passar por esse processo. Eu lembro de uma situação que foi bem marcante para mim e ela permite que eu compartilhe, como eu falei com vocês, que a minha primeira intervenção com uma pessoa com uma ideação suicida mais forte foi com ela. E eu ainda estava na faculdade. Eu nem era formada quando eu fiz essa primeira intervenção. Eu lembro que eu já tinha me casado. Eu lembro que minha mãe estava no auge de uma crise muito importante ali, muito dolorosa. E eu lembro de estar no telefone com ela, acolhendo aquela crise, ajudando de alguma forma, sinalizando o meu pai para que ele pudesse lidar com aquela situação ali, para que ele pudesse verificar se ela não estava em uma situação de risco, com os remédios, com algum objeto que pudesse ser autodestrutivo para ela. E eu lembro de construir com ela um passo a passo. E uma das primeiras coisas mais importantes que eu identifiquei ali era validar o sofrimento do outro. É quando você dá o lugar de legítimo, entende? Você vai legitimar o sofrimento da outra pessoa. Um dos erros cometidos, que é assim, é algo muito ruim para outra pessoa, é quando você começa a procurar motivo na vida do outro para o outro sofrer. Como assim? Você olha para a vida daquela pessoa que está mal e você fica assim, gente, fulano não tem motivo para estar mal. Por que essa pessoa está desse jeito? E você começa a julgar e olhar de fora a vida dela. Então, assim, a dor, gente, só sabe quem sente. E qual é a pior dor? É aquela que você está sentindo naquele momento. Não tem uma balança para medir, para mensurar essa dor. E eu sabia que a dor emocional da minha mãe naquele momento era algo muito significativo, que envolviam questões psicológicas, emocionais e também a bioquímica do cérebro. Ela precisava de passar por medicamentos, algo que pudesse reajustar o seu funcionamento. Então, essas falas preconceituosas que uma pessoa com depressão acaba recebendo, de que é falta de vontade, a pessoa que é preguiçosa, a pessoa que é desanimada, existe algo também químico nesse adoecimento e que deve ser considerado. E no caso da minha mãe, que tinha ali que tem, né, o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ela vai sentir o episódio também da depressão. Aqui no vídeo eu tenho um canal que eu falo sobre o transtorno afetivo bipolar. Passa um período na mania e outro período depressivo. Então, resumindo aqui, para eu entrar mais especificamente na minha parte da escolha profissional, acredito que você aí já deve estar entendendo tudo, o que me levou a então fazer essa escolha. Eu pensei algo esses dias que eu falei assim, bom, duas coisas poderiam acontecer. Ou eu ia me afastar completamente de tudo que envolvesse mente humana, por causa das minhas experiências difíceis da minha família, ou eu ia me interessar muito e querer estudar e entender como que isso funciona. E eu fui para esse lado, de me interessar, de me identificar com esse lugar. Então, por causa das minhas experiências familiares, eu fui me aproximando do conhecimento da psicologia, através também das psicoterapias. Então, a minha mãe fez acompanhamento psicológico, os meus pais como casal também fizeram, eu e minhas irmãs também. Chegou um momento que a gente fez a terapia de família, então a gente recebeu um suporte individual, todo mundo, o casal
relacionada ao casamento, à questão conjugal, e a gente também recebeu suporte familiar. Isso fez com que a gente aprendesse a lidar melhor uns com os outros e pudesse dar suporte um ao outro quando alguém estivesse mal, quando alguém precisasse de ajuda. Então, a gente colhe frutos até hoje desses processos terapêuticos que a gente vivenciou. Então, perceber tudo isso, perceber o efeito da psicologia na vida de alguém, foi algo que foi me cativando cada vez mais. E tem algo também que me ajudou a fazer essa escolha profissional, que foi a minha área da espiritualidade. Então, aquilo que eu tenho de fé e de crença, de valor, dentro da minha espiritualidade, também direcionava para algo que eu pudesse cuidar de pessoas, que eu pudesse mesmo colocar em prática essa empatia, que eu entendo como que traz sentido mesmo à minha vida. Então, a minha espiritualidade e as minhas experiências familiares foram que me levaram para escolher pela psicologia. Eu já ouvi alguns relatos de algumas pessoas que falaram assim: eu fui para a faculdade de psicologia para me entender mais. E eu não conseguia ter essa compreensão, porque eu pensava assim: bom, se eu quero me entender mais, eu tenho que ir para a psicoterapia e não para a faculdade de psicologia, porque eu entendia que até o próprio psicólogo ele precisa, se ele sente essa necessidade, ele precisa de fazer a própria psicoterapia e não, não achar que a faculdade vai acolher, né, todas as suas demandas relacionadas a isso. Então, a minha busca pela faculdade de psicologia foi sempre algo sobre o outro, aquilo que tinha sentido para mim, mas para compreender o outro, para algo que eu queria levar, que eu queria comunicar e dentro do que eu acredito, que as pessoas podem ter uma saúde emocional e como que isso é significativo para a vida das pessoas. As decisões, tudo que a gente faz na nossa vida tem a ver com as nossas emoções. Então, ter a nossa mente saudável é importantíssimo para que a gente tenha uma vida com muito mais sentido, para que a gente tenha mesmo e sinta a felicidade com a nossa própria vida. Então, agora eu vou te falar aqui algumas coisas que ficou para mim de lição e que podem te ajudar se você estiver pensando em uma escolha profissional ou algo que você queira decidir para a sua vida. A primeira coisa que eu percebi com essa minha experiência foi o autoconhecimento. Conhecer sobre você vai te ajudar a fazer melhores escolhas. Escolhas que sejam coerentes com aquilo que você é e com aquilo que você acredita. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me conhecer. Eu sabia que eu tinha uma capacidade de ouvir as pessoas, que eu tinha uma vontade e gostava desse lugar de estar ali ouvindo, oferecendo a minha escuta. Eu queria compreender as pessoas. Então, eu fui me conhecendo, entendendo tudo que eu queria, entendendo as minhas características, a minha personalidade. Tudo isso me ajudou a escolher pela psicologia. Uma outra questão, uma segunda questão importante para te ajudar a fazer a sua escolha são as possibilidades e as condições. É muito importante na hora de considerar uma escolha profissional que você analise quais são as suas possibilidades. O que existe de possibilidade ao seu alcance dentro das suas condições para que você faça essa escolha profissional acontecer? Então, comece a analisar. Eu tenho possibilidade. Então, olha só, vou recapitular. Primeiro você se conhece. Depois de você se conhecer, você vai para essas possibilidades. Então, dentro daquilo que você sabe a seu respeito, comece a se perguntar: quais são as possibilidades de eu fazer uma licenciatura? Uma licenciatura em letras. Ou uma licenciatura em geografia. Vai se conhecendo. Ou então eu quero abrir um negócio. Eu tenho um empreendimento para fazer, eu quero ser empreendedor, eu quero investir em alguma coisa que tenha sentido para mim. Então, comece a pensar nas suas possibilidades. A faculdade que você quer, se você quiser uma faculdade, tem aí na sua cidade? Se não tiver, como que você pode fazer para chegar até ela? Então, comece a se perguntar, escreve sobre isso, você vai desenhar o seu caminho, você vai construir a sua tomada de decisão. Para isso, você vai precisar ter essas informações muito claras a seu respeito. E a outra questão também que foi bem importante que eu percebi na minha história foi a compreensão de sentido e dedicação. Isso também foi algo muito importante para mim.
fazer a psicologia, escolher a psicologia, foi algo que trouxe sentido para mim. Tinha sentido eu estar naquela faculdade. E o meu sentimento de sentido, de entender que aquilo ali era coerente com o que eu queria viver, fez com que eu aguentasse momentos difíceis também durante os 5 anos. Fazer psicologia leva 5 anos para se formar. E durante esses 5 anos, desafios aconteceram, dificuldades surgiram. E o que me fazia não desistir no caminho? Será que era só a minha capacidade de resiliência? Não, a resiliência, claro que falou ali, que apareceu, mas o que me deixou determinada a continuar era o sentido e o significado que aquela profissão, que aquele momento tinha para mim. Então, isso fez com que eu conseguisse me dedicar também, até em momentos difíceis, em que eu estava desanimada, períodos que eram mais difíceis, nas provas que eram mais desafiadoras. Tudo isso fazia parte de um sentido tão importante que eu não deixava de me dedicar. Podia em alguns momentos desanimar um pouco, mas a constância falava mais alto, porque a resiliência estava ali e eu visualizava onde eu queria chegar. E isso me ajudou a fazer essa escolha profissional. Então, lá no comecinho, quando você vai decidir, às vezes a gente não alcança a enxergar o horizonte, ele é limitado pra gente, pra nossa visão, percebe? Eu não enxergava todo o final, mas o que eu precisava ver para dar o próximo passo eu via. Então, ao invés de eu olhar para os 5 anos de psicologia, o que eu fiz? Eu pensava de 6 em 6 meses. De vez em quando, eu dava uma olhadinha no futuro que eu via lá na frente. Eu trabalhando como psicóloga, ajudando pessoas, tendo um lugar importante, fazendo algo relevante da minha vida. E isso não significa, gente, que faculdade... É importante eu falar aqui, não significa que tem que fazer faculdade para ter uma vida relevante. Não, não é isso. Mas para mim, eu sinto a minha vida como algo importante, que eu faço uma diferença. E você pode fazer a diferença em qualquer área, naquilo que você se identifica. Não é só sobre uma profissão. Então, eu comecei a pensar de 6 em 6 meses. Ao invés de eu olhar, tem que fazer 5 anos, já estou desanimada. Eu pensava, são 10 períodos. Então, o que eu pensava? É de 6 em 6 meses. Primeiro período, já estou no segundo. Já fui para o terceiro. Quando eu pisquei hoje, já era o quarto. Quando eu fui ver, já passei do quinto, já estava no estágio. Então, eu fui olhando de período em período e continuando, mesmo diante de obstáculos e dificuldades que surgiam no caminho. E tem um detalhe, que talvez não seja um detalhe, mas que foi algo que aconteceu comigo quando eu estava ainda no terceiro ano do ensino médio, que a psicologia já estava clara para mim enquanto decisão. Eu agora precisava colocar isso em prática. Então, eu tinha que olhar para as minhas possibilidades, para a minha condição. Aí, eu identifiquei que na minha cidade havia o curso de psicologia. Então, eu já eliminava alguns planos que não precisavam me preocupar, porque eu entendia que na minha cidade eu tinha. Então, eu vi que na minha cidade eu tinha universidades particulares e eu também tinha uma universidade pública para cursar a psicologia. Então, abria mais as possibilidades para mim. E eu fui analisando o que eu tinha que fazer. E aí, de repente, acontece algo na minha família, uma circunstância nos afeta, que fez com que meu pai não tivesse condições de pagar uma faculdade particular para mim. E eu estou esquecendo de dizer que nesse momento que eu fui solicitar essa ajuda do meu pai para pensar na faculdade particular, é porque eu já tinha tentado fazer o vestibular para passar na pública e eu não consegui passar naquela tentativa. Então eu pensei, bom, eu não passei na faculdade pública nessa tentativa, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo com o meu pai ele pagar a particular ou eu tento de novo a pública até passar, o que eu vou fazer? Vamos ver. E aí eu lembro naquele momento meu pai não tinha condições financeiras de me ajudar nisso. Então o que eu fiz? Eu lembro que eu fiz uma prova para entrar em um curso técnico. Na época se chamava Cefet, hoje é IFE, né, que fala. E eu entrei em um curso técnico de edificações. Fala, Júlia, como assim você está saindo do seu projeto? Você ia fazer edificações? Então, o meu plano era edificações para me formar,
para conseguir um trabalho que me desse uma renda melhor e eu mesma poderia pagar a minha faculdade de psicologia se nesse tempo eu não passasse na pública. Então, eu ia fazer um plano B de edificações para fazer uma curva e chegar no meu plano A. E aí, o que aconteceu? Eu fiz 1 ano de edificações e chegou o momento que meu pai teve uma experiência bacana profissional e ele falou assim: minha filha, se você quiser ir para psicologia no particular, a hora é agora, porque agora eu consigo pagar a sua faculdade. Pode deixar o técnico se você quiser. O que eu fiz? Abracei a oportunidade, larguei o técnico e já fui para o meu plano A, porque uma circunstância ali favoreceu para que eu fosse direto. E se isso não tivesse acontecido, eu ia terminar o técnico. Júlia, você ia aguentar? Eu ia suportar. Porque o meu desejo pela psicologia, por aquilo que era coerente, que tinha sentido para mim, era muito maior. Era o que me fazia suportar aquelas aulas de edificações que não tinha nada a ver comigo, aguentar as aulas de geologia, estudo dos solos, que eu achava aquilo tão difícil, os cálculos. E eu tinha que suportar, era desafiador, mas eu sabia aonde que eu queria chegar. Então, gente, eu quero compartilhar mesmo essa história, um pouco da minha história com vocês. Acredito muito que nesse contato com as histórias, a gente cresce bastante. Então, me conta aqui nos comentários, você se identifica com alguma coisa que eu compartilhei aqui? Algo fez sentido para você? Então agora eu vou encerrar esse vídeo pedindo para que você não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos que saem toda semana e a gente se vê no próximo vídeo.